Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, capítulo 2, parte 2. Fugi espavorido, desejoso de ocultar-me de mim mesmo, obsidiado pelo mais tenebroso horror, quando gargalhadas estrondosas de indivíduos que eu não lograva enxergar explodiam atrás de mim e o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados para onde quer que eu me refugiasse. Como louco que realmente me tornara, eu corria, enquanto aos meus olhos cegos desenhava-se a hediondez satânica do meu próprio cadáver apodrecendo no túmulo, empastado de lama gordurosa, coberto de asquerosas lesmas que, vorazes, lutavam por saciar em suas pústulas a fome inextinguível que traziam, transformando-o no mais repugnante e infernal monturo que me fora dado conhecer. Quis furtar-me à presença de mim mesmo, procurando incidir no ato que me desgraçara, isto é, reproduzir a cena patética do meu suicídio mentalmente, como se por uma segunda vez buscasse morrer a fim de desaparecer da região do que, a minha ignorância dos fatos de além-morte, eu supunha o eterno esquecimento. Mas nada havia capaz de aplacar a malvada visão. Ela era antes verdadeira, imagem perfeita da realidade que sobre o meu físico espiritual se refletia. E por isso me acompanhava onde quer que eu fosse, perseguia minhas retinas sem luz, invadia minhas faculdades anímicas, imersas em choques e se impunha a minha cegueira de espírito caído em pecado, suplicando-me sem remissão. Na fuga precipitada que empreendi, ia entrando em todas as portas que encontrava abertas a fim de ocultar-me em alguma parte, mas de qualquer domicílio a que me abrigasse, na insensatez da loucura que me enredava, era enxotado a pedradas sem poder distinguir quem, com tanto desrespeito, assim me tratava. Vagava pelas ruas tateando aqui e tropeçando além, na mesma cidade em que meu nome era endeusado como o de um gênio, sempre aflito e perseguido, a respeito dos acontecimentos que com minha pessoa se relacionavam, ouvi comentários destilados em críticas mordazes e irreverentes, ou repassados de pesar sincero pelo meu trespasse, que lamentavam. Tornei a minha casa. Surpreendentemente, desordem estabelecera-se em meus aposentos, atingindo objetos de meu uso pessoal, meus livros, manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que muito me enfureceu. Dir-se-ia que se dispersara tudo. Encontrei-me estranho em minha própria casa. Procurei amigos, parentes a quem me afeiçoara. A indiferença que lhes surpreendi a respeito da minha desgraça chocou-me dolorosamente, agravando o meu estado de excitação. Dirigi-me então a consultórios médicos. Tentei fixar-me em hospitais, pois que sofria, sentia febre e loucura. Supremo mal-estar torturava meu ser, reduzindo-me a desolador estado de humilhação e amargura. Porém, a toda parte que me dirigia, sentia-me insocorrido. Negavam-me atenções, despreocupados e indiferentes todos ante minha situação. Em vão, objurgatórias azedas saíam de meus lábios acompanhadas de apresentação, por mim própria feita, de meu estado e das qualidades pessoais que meu incorrigível orgulho reputava irresistíveis. Pareciam alheios às minhas insistentes algarávias, ninguém me concedendo sequer o favor de um olhar. Aflito, insofrido, alucinado, absorvido em meu ser pelas ondas de agoirantes amarguras, em parte alguma encontrava a possibilidade de estabilizar-me a fim de lograr conforto e alívio. Faltava-me alguma coisa irremediável, sentia-me incompleto. Eu perdera algo que me deixava assim, estonteado. E essa coisa que eu perdera, parte de mim mesmo, atraía-me para o local em que se encontrava, com as irresistíveis forças de um imã. Chamava-me imperiosa, irremediavelmente. E era tal a atração que sobre mim exercia, tal vácuo que em mim produzira esse irreparável acontecimento, tão profunda afinidade, verdadeiramente vital, que a essa coisa me unia, que não sendo possível, de forma alguma,
fixar-me em nenhum local para que me voltasse. Tornei ao sítio tenebroso de onde viera, o cemitério. Era a coisa cuja falta assim me enlouquecia. Era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Debrucei-me, soluçante e inconsolável, sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais e estorci-me em apavorantes convulsões de dor e de raiva, rebolcando-me em crise de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que, não obstante, continuava vivo e sofrendo, mas muito mais do que eu sofria antes, superlativamente, monstruosamente mais do que antes do gesto covarde e impensado. Cerca de 2 meses vaguei desnorteado e tonto, em atribulado estado de incompreensão, ligado ao fardo carnal que apodrecia. Viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano. Amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a constantes desesperações. Revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações, assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Via fantasmas perambulando pelas ruas do Campo Santo, não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes terrores inconcebíveis sacudiam-me o sistema vibratório a tal ponto que reduziam a singular estado de desmaio, como se, sem forças para continuar vibrando, minhas potências anímicas desfalecessem. Desesperado em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais interrogar-me sem lograr lucidez para responder, incapaz de raciocinar que, em verdade, o corpo físico-material, modelado do limo putrescível da terra, fora realmente aniquilado pelo suicídio, e que o que agora eu sentia confundisse com ele, porque solidamente a ele unido por leis naturais de afinidade que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual, indestrutível e imortal, organização viva, seminatural, fadada a elevados destinos, a porvir glorioso no seio do progresso infindável, relicário no qual se arquivam, qual o cofre que encerrasse valores, nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório que é da centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma, eterna e imortal como aquele que de si mesmo a criou. Certa vez em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre cego humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicídio, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz em que me debatia, angustiado fantasma vagabundo, sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis, que também os há entre desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade, que gostam de surpreender com ciladas odiosas, criaturas nas condições amargurosas em que me via para escravizá-las e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os às tentações mais torpes, por intermédio de influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite, pelo menos eu assim o supunha, pois, como sempre, as trevas envolviam-me, e eu, tudo que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Aliás, eu me considerava cego, mas não me explicando até então como, destituído do inestimável sentido, possuía, não obstante, capacidade para tantas torpezas enxergar, ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do sol e o azul do firmamento. Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha concertando o coro sinistro que me aterrava. Tendo-a eu reconhecido porque, no momento em que os encontramos, entrou a uivar desesperadamente, aturando aos céus blasfêmias diante das quais as minhas seriam meros gracejos.
Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas.